Boa noite, pessoal. Boa noite. Estamos aqui no mais um programa Acendendo Você nessa quarta-feira, 19 horas, né? Estamos juntos aqui de novo para apresentar mais um programa para vocês aqui, um novo tema que foi escolhido para hoje. E peço mais uma vez que o pessoal que está chegando, que não esqueça lá de se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações, dar o seu gostei, que contribui bastante com o nosso trabalho, né, para nós conseguirmos desenvolver e conseguir atingir mais e mais pessoas com os assuntos que a gente traz aqui toda quarta-feira, né, nesse horário para vocês. O tema de hoje que eu escolhi é O Sonho Acabou, porque você acordou. O que eu quis dizer com isso? Que o sonho acabou, não é aquele sonho das nossas melhores idealizações, dos nossos desejos. O sonho acabou da irrealidade, daquilo que nós vivemos, né, dentro da nossa inconsciência, da nossa não percepção da verdade. Então, esse é o sonho que acabou, né, aquela ilusão que nós vivemos ao longo da nossa existência, do nosso repetir de jornadas aqui na Terra. Só quero adiantar para vocês também, né, deixar minha gratidão aqui para o Vital Froze, que hoje a minha live está baseada num texto inspirador, né, que ele publicou amorosamente, como ele sempre faz na internet. Eu tive a oportunidade de lê-lo, pedi a ele, e ele gentilmente autorizou que eu falasse do tema. Aliás, ele disponibilizou, né? A gente fala autorizar, mas ele sempre faz tudo com muito amor e dedicação para todos, né? Mas, independentemente de qualquer coisa, a gente pede por uma questão de respeito e ele gentilmente, amorosamente disponibilizou. Então, muito obrigado. Vital Froze, deixo um fraterno abraço para você, né? E a gratidão por possibilitar que a gente fale um pouco hoje, né, desse tema que você publicou de uma forma tão linda e brilhante, né, sobre a questão, né, do nosso adormecer de consciência, né? E o que foi, né, o nosso maior sonho nesse adormecer existencial, né? A ausência da nossa consciência, né, da nossa consciência referente ao que nós somos e o que nós passamos. Essa transição toda pela qual nós vivenciamos a terceira dimensão nos criou experiências, né? Experiências importantes que hoje se diferem no sentido de despertar ou permanecer adormecido. E quando se fala que o sonho acabou, é justamente nós estamos falando dos despertos. Mais uma vez aqui, trazendo para vocês a questão do despertar. Muitos que acompanham o nosso trabalho, que têm muita paciência e dedicação a isso, sabem, mas alguns, uns ou outros podem pensar, mas eles só falam de despertar o tempo todo, só falam, né, da questão relacionada a esse despertar e repetem, mas para o nosso entendimento, né, para a nossa assimilação dessa transição, a ideia é exatamente essa, é o despertar. Quando se fala aqui que o sonho acabou, é porque o dormir, né, o adormecer acabou. Esse despertar é justamente o olhar, né, para que agora nós temos a oportunidade de acordar para as nossas existências, né? E essa é a grande diferença entre aqueles que estão realmente vivenciando o despertar e aqueles que ainda vão gradativamente, né, entrar nesse processo e aproveitar disso. O que nós fizemos nessa nossa trajetória em terceira dimensão, nesse sonho, né, que ficou ao longo das nossas existências, né? Um grande aprendizado, né? Um mestre ascenso necessariamente foi aquele que viveu as nossas experiências, que transitou pela nossa jornada aqui, né? E por conta disso criou, né, a experimentação, a experiência necessária
para vivenciar essa ascensão. E o despertar divide exatamente isso, né? O sonho que acabou, aquele que nos manteve adormecidos. Claro que, mais uma vez, a gente destaca o fato pelo qual muitos ou uma parte de nós ficarão adormecidos, né? Ficarão dentro da matriz, não da matriz, mas da matrix da 3D. Né? E dentro desse aspecto, dentro dessa jornada, né, vivenciarão, então, uma continuidade na experiência da terceira dimensão. Né? Então, o que nós vivemos hoje? Uma realidade muito mais próxima da verdade. Porque a realidade é aquilo que ainda nós enxergamos, e a verdade é o absoluto, né? É o fato, o ato e a circunstância vivida dentro da sua essência, enquanto que a realidade é uma forma de ver, uma forma que nós enxergamos. Quanto mais perto a nossa visão da verdade, mais essa realidade se faz necessária, presente e importante para cada um de nós. E o despertar é justamente abrir esses grandes portais que nós estamos vivenciando, né? E como eu já iniciei falando dos mestres ascensos, cada um de nós no processo de despertar, estamos caminhando para contribuir com este trabalho de ascensão, como verdadeiros mestres, dentro desse nosso aprendizado. Todo o sacrifício que tem sido feito, e não é só feito pelos trabalhadores da luz que aqui contribuem, mas eu sei que todos que estão aqui presentes, assistindo, acompanhando o nosso trabalho, participam desse trabalho, porque ser trabalhador de luz é também viver dentro do seu silêncio de transformação, né, para a ascensão, para a maestria dessa transformação. E é certo que todos que estão aqui, e muitos outros que vão chegar, estão nesse trabalho. Né? Então, o que houve nessa nossa passagem que permitiu o nosso despertar? Conhecimento transmutado em sabedoria. Muitos de nós viveu o conhecimento pela sabedoria, e essa transformação do conhecimento em sabedoria permitiu essa, então, iluminação que hoje a gente vive pelo despertar. O despertar no caminho de uma transição e de uma quinta dimensão ascensional. Então, com isso, nós nos transformamos em quê? Em co-criadores da nossa própria realidade. Já falei bastante em outras oportunidades a vocês, né, sobre a capacidade de cocriação de cada um de nós. Nós temos um pertencimento à nossa realidade, dentro da verdade. Né? Porque a realidade, mais uma vez, lembra a vocês, que é a forma pela qual nós somos capazes de enxergar o mundo, né, e os acontecimentos, a capacidade que também nós temos de criar os nossos ambientes dentro da nossa trajetória, da nossa vida. Né, e tudo isso partindo do elemento essencial do Criador, que é a verdade. Então, dentro desses aspectos, como co-criadores da nossa realidade, nós temos chance, né, de perceber, porque nós temos isso na nossa essência, mas hoje nós temos chance de perceber esse processo, que é um processo de transformação, tanto do que nós vivemos, como do que nós somos, como cada um é por si. O que você é? O que você fez por si, né, nesse tempo todo? Qual que é a sua meta? Do hoje para o amanhã. São metas de transformação de si e para si. Dentro desse contexto, quando se fala que o sonho acabou em relação a nós esperarmos que alguém, uma imagem, uma projeção, faça a nossa verdade acontecer, ou a nossa realidade acontecer. Hoje nós somos detentores dessa independência, ou estamos em processo de ascensão para essa independência. Então, a nossa existência
passou por esse importante processo, onde o agora está, né, latente. O agora não deixa mais ninguém esperar uma segunda chance, uma chance ou um futuro, que até bem pouco tempo nós sempre falávamos, né, sobre a questão do despertar, sobre a ascensão, mas de uma forma ainda que outros estariam vindo e haveria, como de fato houve, um tempo, né, para que se assimilasse essas transformações. Dentro desse curto espaço de tempo, porque eu digo a vocês que quando se falou sobre a ascensão, sobre o despertar, são coisas de 5 anos para cá, 3 anos, 2 anos, 1 ano, e que chegaria a hora da grande transformação, a hora realmente da transformação energética do planeta, onde o ambiente será, né, um ambiente relacionado à ascensão ética, ascensão moral, né, onde a espiritualidade tomará conta daquele processo, que é um processo muito denso do ser humano, onde o ser humano aceita a injustiça ainda, ou parte dos seres humanos aceitam a injustiça, aceitam, né, certos elementos negativos, densos da sociedade, meio que concordam com isso, né, aceitando, e esse processo de mudança agora, né, traz essa transformação, onde o caráter será mais importante, né, que a própria pessoa, né, a sua consciência, a nossa própria moral. Então, essa construção, ela está mais a mais sendo disponibilizada para nós. E isso é um momento imediato. Isso veio acontecer para esse mês e acontecerá até o final desse ano, dentro dessa mudança, desse nosso despertar, dessa nossa ascensão. Então, meus queridos e queridas, né, quando eu digo que o sonho acabou, acabou o adormecer para uma boa parte. Cada um de nós hoje pode ser parte dos 144 mil luzes despertas necessárias para a transformação consciencial do planeta, no sentido coletivo. Como cada um de nós pode não ser exatamente um dos 144 mil luzes, ou 1.000 almas, mas nós só podemos ser, cada um de nós, um daqueles que subiu, né, ao pódio da ascensão. E isso pouco importa, se nós somos dos 144 mil ou ascendemos agora. O importante é que estamos nesse trabalho magnífico. Então, mais do que nunca, né, agora é o momento de perceber que despertar não é um discurso, como nunca foi, mas agora cada um de nós sentirá, né, em si esse processo muito mais acirrado. A nossa sensibilidade ao comportamento que está em torno de nós fica acirrada. De certa forma, teremos um pouco mais de dificuldade de convivência frente a essa sensibilidade. Mas por quê? Porque a nossa percepção da verdade diante da nossa própria realidade ficou ou está ficando cada vez mais aguçada. Hoje é muito claro, ao ser desperto ou no processo de despertar, quem são as pessoas, como as pessoas reagem, como as pessoas se comportam. E isso começa dentro da nossa família, dentro do nosso local de trabalho e por aí afora, né? No mundo político, no mundo social, né? Todos nós já percebemos quem é quem dentro do contexto geral. E quem não percebe é porque ou escolheu se alienar, né? Ou escolheu realmente desprezar toda e qualquer percepção, porque existe também uma atitude de coragem em tudo isso. Algumas pessoas evitam o despertar por falta de coragem, né? Não se dispõem a usar a coragem necessária para trabalhar esse processo do despertar, que é também uma atitude de coragem, que é o despertar, o ver,
o ver a verdade em si, é um preço a ser pago, mas é um preço no bom sentido, né? Um pagamento no melhor dos sentidos, porque te fará crescer, te colocará num pertencimento a todo esse processo existencial que nós vivemos hoje. Portanto, é fundamental que se aproveite todo essa onda positiva que nós vivenciamos por esse período e esse período de transformação em que, de fato, né, todos que trabalham pela luz e com a luz se tornam, né, ascensionados e, num futuro próximo, mestres, né, do conhecimento, para que outros tantos possam também vivenciar esse processo. E digo a vocês que, num futuro bem próximo, só viverão nesse planeta aqueles que realmente tiverem, pelo menos, a aspiração a essa maestria que eu falo para vocês. Alguns podem dizer, mas do que ele está dizendo exatamente? Quer dizer, agora todos nós estamos num processo de transformação em mestres e vamos, então, ensinar, e a Terra vai ser habitada apenas por esses, né, essas características humanas, né, de virtude, sim, mas só que essas características humanas de virtude não servirão apenas para contribuir com o todo, mas contribuir com o nosso crescimento, que é muito importante, o nosso encontro, porque quando você deixou de sonhar no sentido do adormecer, você vai passar a entender quem é você de verdade. Para isso, você precisará ser muito mais do que conhecedor, mais sábio, porque senão você corre o risco de até não conseguir lidar com as virtudes que você tem dentro de você, com os valores infusos que tem dentro de você e com seus arquivos akáshicos que você trouxe e que você vai passar a reconhecer um a um. Então, tudo isso é muito importante. Conhecimento versus sabedoria ou conhecimento sublimado em sabedoria. Isso é fundamental. Então, seremos mestres de nós mesmos, como de fato já trabalhamos esse processo em nós. Então, a maestria que eu digo, ou ser mestre, é ser mestre hoje de si mesmo. Para que num futuro, um futuro que ainda viveremos, né, durante uma existência infinita, né, faremos parte de um exército de luz que contribuirá com as consciências que ficaram na terceira dimensão, escolheram a terceira dimensão ainda para transitar a sua própria existência. Porque isso, de fato, já está acontecendo e será, então, né, um dos meios de se estabelecer a existência humana aqui na Terra ou fora dela. Só que a consciência sancionada vai trabalhar futuramente também para contribuir com essas consciências para o seu desenvolvimento. Saibam vocês que tudo isso que eu digo a vocês está pertencendo e pertenceu a seu livre-arbítrio, que ninguém pode modificar ou retirar isso de vocês ou de nós. Porque quando eu falo vocês, eu também estou junto com essa nossa humanidade. Então, esse livre-arbítrio, nem as trevas conseguiram, né, modificar ou conseguiram retirar ou poderão desrespeitar. Claro que fizeram o seu trabalho em torno do seu interesse, né, de utilizar a consciência humana a seu favor, só que esse tempo deles acabou, né, esse tempo deles se transformou e permite hoje cada vez mais uma maior liberdade a nós, desde que nós façamos essa escolha de sermos livres. Todo esse processo que eu digo de consciência livre tem o seu preço diuturno para todos nós. Dizer que somos ascensionados, conscientes, paga-se um preço diariamente. Com o nosso ego, com o nosso caráter, com a forma que nós lidamos, com a nossa paciência, com a nossa capacidade de resignação, com aquilo até onde nós podemos ir, ficar e sermos, de fato, seres humanos. Que todo esse processo
ainda faz parte de cada um de nós. E cada um de nós deve e necessita lidar consigo mesmo, nessa autoconstrução. Então, em resumo, né, quando o sonho acaba, acaba o adormecer. Estamos vivendo o nosso despertar. Isso é muito importante. Nessa passagem, vivemos o nosso despertar, que já deixou de ser apenas, né, um anseio, apenas pode-se chamar, de certa forma, uma proposta de mudança para ser vivenciado de fato. Sentirmos o que significa o despertar, entender o que significa quando se diz que a luz venceu. A luz venceu nesse aspecto, em que se você fizer parte, você é parte importante, você tem isso como algo firme, certo e verdadeiro na sua existência. Portanto, né, digo a vocês, né, que nós somos a centelha divina, individual, em expansão, e expansão da percepção de nós mesmos. Então, se o sonho acabou porque você acordou, é esse acordar. Esse é o acordar, é o enxergar mais a mais e profundamente. Conseguir lidar com os maiores desafios de si mesmo. Entender perfeitamente que tudo, absolutamente na nossa existência, é um pertencimento nosso como responsabilidade, né? Dentro da transformação, dentro daquilo que nós vamos deixar, e tudo mais que a gente possa fazer para essa transição que hoje nos chama de despertos ou seres em despertar. Vou aproveitar aqui um pedacinho das minhas falas para deixar um recado para algumas pessoas que assistiram minha live na quarta-feira passada, que eu falei sobre o apego, né, o deixar o apego para vivenciar a sua independência. E houve uma certa oposição, vou chamar assim, a essa ideia, como se fosse minha, ou como se eu tivesse dizendo aquilo que eu acredito a respeito, ou penso a respeito. E não se trata disso. O que se trata sobre o apego é que você ama ou é capaz de amar incondicionalmente. Portanto, você não vai deixar de amar os seus entes queridos, né, os seus filhos, os seus mais próximos, os seus amigos, dentro do amor incondicional. Mas não transformará esse sentimento legítimo e digno em algo que impedirá as pessoas do seu progresso ascensional e o seu também. Então, só deixar essa mensagem, porque houve, né, quem tenha entendido, até foi chamado, entendo, carinhosamente de sabichão, mas não se trata de ser um sabichão ou não, ou querer ditar a verdade. Também deixo o recado carinhoso a vocês, que tudo que se diz aqui é uma reflexão da nossa existência. Não é algo a se ditar ou querer se mostrar sábio ou conhecedor de tudo. Apenas trazer a mensagem para que cada um possa dela fazer uso, refletir ou até nem utilizar, porque cada um está no seu momento onde vai receber uma mensagem que vai lhe tocar ou não, né? A mensagem dita fora do momento de cada um faz com que cada um procure o que de fato, né, lhe toca o coração e é o seu momento. Então, só usei aqui um pedacinho da live, né, no final da nossa live aqui, para falar um pouco de vocês, com vocês sobre isso, né, no sentido de mostrar que o nosso trabalho é um trabalho que não é doutrinário, não é dogmático, né, é um trabalho que pode ser aproveitado por 100% das pessoas que o queiram, sem com isso querer convencer ninguém, né, sem com isso ter tudo como a verdade absoluta. Porque hoje falamos desse despertar, falamos desse processo,
mas quem sabe, em breve, falaremos outras, né, tantas informações importantes para vocês que se modificarão ao longo do que se modifica nesse planeta e na nossa própria consciência. Então, estou aqui com alguns minutos ainda com vocês para finalizar, querendo agradecer todos que estiveram aqui ao vivo conosco, aqueles que ainda virão nos assistir, né? Agradecer a Cris Landim, que produz nosso programa, a Cris de Pascoal, que coordena a TV Crom, e todos mais que estiveram aqui comigo, por mais essa live, e espero que a mensagem toque o coração de vocês e possa ser útil, né, nesse transformar de cada um de nós. E o alerta de hoje, né, digo alerta no sentido assim de chamar a atenção para o ponto, é justamente que de fato o despertar é uma realidade vivente e importante de cada um de nós, né? E cada um de nós nesse despertar será um soldado, como de fato já é, mas será um soldado treinado para a luz e com a luz. Então, quero agradecer a participação de todos aqui, deixando o meu carinhoso abraço a todos e até a próxima quarta-feira, que nós vamos nos encontrar para falar de mais um tema com vocês aqui. Muito obrigado, boa noite a todos.